Para dar início a esse nosso seminário, na parte de palestras, eu quero chamar aqui a professora, bióloga, mestre em Educação e Ciência, Gabriela Ferraz. Boa tarde a todos. É com grande alegria que venho aqui mais uma vez participar desse seminário, falar um pouquinho do que eu já trabalho como professora, do que no meu dia a dia eu trago para a sala de aula, que são não só assuntos, não só conteúdos, mas que tem algo por trás. Tem alguém muito importante que planejou tudo isso. Eu trabalho com ciências, eu falo do corpo humano, eu falo de tantas coisas, tantos temas e assuntos, em que eu consigo ver Deus e falar um pouquinho dele todos os dias. 2 versículos de Romanos em versões diferentes, mas que nos levam a pensar nisso. Romanos 1:20. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e seu grande e eterno poder. Assim, eles não terão desculpa alguma. Esse desculpa alguma é de saber que Ele é nosso Deus e que Ele é o nosso Criador. Einstein, que era um judeu que não acreditava, mesmo não acreditando, ele tinha uma frase, que a ciência sem a religião fica manca, e a religião sem a ciência fica cega. Ele não acreditava, mas ele sabia que existia alguma coisa. Então, esse não acreditar dele não era tão certo disso. A religião trata da ligação do ser humano a Deus, divulgando a vontade divina através da palavra de Deus, e a ciência relata fatos estudados, testados e observados. Quando a gente vai estudar ciência, quando eu estudei na faculdade, a gente tem a grande maioria dos professores falando da evolução, falando de muitas coisas e deixando sempre Deus de lado. Nunca Deus está no assunto. Na faculdade fiz 5 anos e meio de várias cadeiras, várias disciplinas, onde a grande maioria dos professores não acredita. Mas os fatos estão todos lá. E essa briga da religião com a ciência, na verdade, é puramente por eles não conseguirem enxergar algo tão óbvio, que para mim é muito óbvio, eu acho que para vocês também. Quando a gente acredita nesse Deus, a gente sabe o quanto Ele planejou e cuidou de cada uma dessas coisas. E eles só estudam, eles só pensam a ciência, porque eles também foram criados. A fé em Deus e as ciências naturais, portanto, não se excluem. Antes, se completam e devem dialogar entre si. Na faculdade, a gente aprende, e nas escolas a gente aprende. Muitas escolas falam que o Big Bang é a grande origem, que aquela explosão é o que fez a origem de tudo. Que a partir daquela explosão, moléculas se desenvolveram e foram criando tudo. E algumas dessas coisas criadas, se a gente for ver, não são bem assim. Em Gênesis já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a gente olha uma imagem assim, a gente olha a natureza, a perfeição que existe nela, a gente vai vendo que uma pedra bater na outra, uma pedra explodir, não pode gerar tamanha perfeição, tamanha diversidade de seres vivos. Algo que eu estudo todos os dias, cada um desses animais,
cada uma das suas características, cada uma das suas possibilidades na natureza. Não tem como ter vindo do acaso, de uma molécula que surgiu do nada. Quando a gente vai estudando mais a fundo, ali tem uma célula vegetal, que são células de folhas das plantas, e a célula animal, que são as células que formam o nosso organismo e todos os organismos vivos. A gente vai vendo que dentro daquela célula, que a gente não enxerga, que no microscópio a gente tem algumas noções, somente no microscópio eletrônico, a gente consegue saber que lá dentro tem todos aquelas organelas ali. Cada uma delas tem uma função, para que a célula funcione, para que ela se divida, para que ela consiga fazer com que o nosso corpo esteja bem, funcionando. Na célula vegetal, é a mesma coisa. Cada uma das organelas fazendo essa célula funcionar. Essa célula funcionando, todo o organismo funciona. Ali está a nossa constituição. A célula vem ainda antes dela, a gente tem os átomos, que formam moléculas e que fazem parte da nossa célula. As nossas células, quando se agrupam, elas formam os nossos tecidos. A partir desses tecidos, a gente vai ter os órgãos. A partir dos órgãos, os sistemas, e a partir dos sistemas, o organismo como um todo. Aqui está o organismo como um todo, mostrando um pouquinho de como é por dentro e mostrando que tem uma perfeição muito grande, que não é o acaso que fez com que cada um desses órgãos tivesse uma função, com que a gente não precise pensar em cada uma das ações que a gente precisa para funcionar. Eu como e eu não preciso pensar, agora vou fazer com que essa comida vá se desmanchar, que ela vire um nutriente, que ela chegue na minha corrente sanguínea e leve os nutrientes necessários para a minha célula funcionar. Cada um dos tecidos que a gente tem são diversos tipos de células. Eu estou falando de células, vocês vão entender, não é aula de ciências nem de biologia, tá? Mas eu vou chegar num ponto que as ciências que os cientistas vêm falando sobre esse pequeno organismo que é a célula. Ali eu tenho o tecido adiposo, tecido sanguíneo, todos os tipos de tecidos, todos eles formados por células. Ali tem um sapinho que também mostra que ele também tem músculos, os 3 tipos de músculos igual a nós, tem tecido sanguíneo, tem tecido conjuntivo, cada um deles formando aquele pequeno animal e fazendo com que ele tenha vida. Eu falei isso porque a ciência, há pouco tempo, já tem uns 30 anos dessa descoberta, que para mim é nova também, que chama-se laminina, uma proteína que está em todas as células. Dentre tantas proteínas, nós temos de 10 a 60 mil proteínas no nosso organismo. A laminina é uma das responsáveis por manter as células unidas. Ela permite que as células saibam qual é a sua função a ser desempenhada no organismo. Em suma, a laminina essencialmente une as células. É tipo uma barra de aço do corpo humano que mantém as membranas juntas. Ela é de fundamental importância no desenvolvimento embrionário, além de ter um papel importante em processos de diferenciação, migração e adesão celular, que é fazer a união dessas células para a gente ter o tecido, para a gente ter os órgãos e assim consequentemente. Isso não seria somente uma curiosidade se não fosse o formato dessa proteína. Tem uma foto de microscópio eletrônico, que não está muito bem, mas é uma cruz. Essa proteína, que é essencial para a vida de qualquer célula, tem o formato de cruz. Esse é o formato dela,
que consegue ser vista em laboratório, que foi desenhada, né, para que a gente tenha uma noção do quanto ela é importante para que a gente tenha vida. Quando falam que Deus pensa nos mínimos detalhes e cuida de cada partezinha, Ele está deixando as marcas dele nessas partezinhas, para que nós, com a inteligência que Ele nos deu, possamos ir descobrindo e vendo coisas tão importantes que Ele fez. A laminina está na base de todas as células. É uma proteína que tem em todas as células do nosso corpo, que tem a função de juntar e fazer com que tudo funcione, que tenha a sua função sendo executada. Os artigos que a gente encontra na internet, se vocês pesquisarem, grande maioria são de igrejas, são de pessoas falando e divulgando essa laminina. São poucos cientistas, são poucas universidades que falam sobre essa proteína. Nessa foto, está mostrando uma célula epitelial. Desde a parte de cima, tem um tipo de laminina, na parte do meio tem uma outra menor e na parte de baixo também. Mostrando que ela está realmente fazendo com que todo o nosso corpo funcione bem. Ela é usada, ela é muito fácil de ser manipulada em laboratório. Ela está sendo usada em diversos estudos. Nos Estados... Opa! Vamos voltar. Não, está indo? Está voltando. Nos Estados Unidos, ela está sendo usada em pesquisas do câncer de mama. Foi descoberto que quando ela para de funcionar, o câncer piora. Então, os cientistas estão dando uma importância muito grande para ela e o quanto ela apresenta a função de unir, de estar junto, de fazer tudo funcionar. Em vários sites dos quais pesquisei, quando são de denominações, eles falam que eles fazem a comparação dessa proteína com a importância de Jesus na nossa vida. Ele está aqui para nos unir, para que a gente consiga funcionar conforme Deus quer que a gente funcione. No Brasil tem uma pesquisadora, uma professora do Rio de Janeiro, que está pesquisando e usando essa proteína para fazer com que pessoas que perderam seus movimentos voltem a ter os movimentos. São a proteína no tratamento de lesões raquimedulares, lesões da medula. Já tem vários testes em animais que têm funcionado muito bem. Dá para ver muito bem na fala dela que ela diz que o formato não tem muita importância, mas muitas pessoas mostram que Deus está em todos os lugares, em todas as partes, e fazendo com que a gente veja que Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Uma outra teoria da ciência, que já está mais conhecida, mas que também vem mostrar que Deus está em todos os detalhes, é a teoria do design inteligente. Já tem uma sociedade brasileira, já tem cientistas brasileiros unidos, estudando e querendo mostrar essa teoria científica, fazendo com que a ciência esteja presente dentro de cada partezinha que foi pensada e planejada por Deus. Deus é o grande planejador de tudo. Ele está em cada uma dessas descobertas mostrando que Ele faz parte dos mínimos detalhes e que Ele pensou tudo muito bem. Eu falo em algumas vezes o quanto Ele é um perfeito arquiteto que pensou minuciosamente cada detalhe. Quando os cientistas querem trazer a evolução como algo que aconteceu por acaso e que os animais foram se melhorando, quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo que não é bem assim. Que a gente vai vendo que Ele planejou tudo tão cuidadosamente, Ele cuidou de tudo. Por que a evolução não pode ter sido um pensamento dEle, um planejamento dEle? Se Ele pensou em cada um dos animais, se Ele pensou na gente, se Ele pensou nesses mínimos detalhes dentro da nossa célula funcionando, por que Ele não teria pensado a evolução? Por que Ele não teria pensado, planejado que os animais pudessem mudar? Nós não mudamos? A gente tem a chance todo dia de se arrepender e mudar, né? Às vezes não fisicamente, mas a gente tem essa chance.
Os animais podem ter sido planejados minuciosamente nesse sentido também, da evolução. Dentro da teoria do design inteligente, tem 3 argumentos que eles usam, mas eu vou pedir para ele colocar um videozinho que explica e complementa tudo isso. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já pregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece o nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro
também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas, de propósito, por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que era uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav,
rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Eu acho que explica muita coisa, né? Faz com que a gente enxergue de um outro ângulo, que já existem cientistas fazendo com que a ciência possa estar do lado da fé, possa andar junto, e esse ser superior do qual ele fala, a gente sabe que é Deus, mas a gente também sabe que no meio da ciência tu tem que ir com cuidado, tu tem que ir devagarinho para ganhar o espaço. Essa sociedade brasileira tem bastante coisa no site, bastante informações. E dentro dessa teoria, esses 3 argumentos são a complexidade irredutível, eles mostram as sequências, eles mostram o quanto cada partezinha é. E não tem como a gente imaginar que não tenha sido um ser superior, como eles dizem, que tenha planejado tudo isso. A segunda é a complexidade específica, cada função, cada célula tendo o seu trabalho, tendo a sua informação do que deve fazer. E o princípio antrópico, que acredita que a existência e o desenvolvimento da vida da Terra requerem que tantas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas. E ali segue. E nos Estados Unidos, essa teoria começou em 1984, onde se reuniram para começar a pensar sobre isso. No Brasil, os primeiros escritos chegaram em 96, as primeiras traduções, e em 2014 aconteceu um congresso em São Paulo, já com vários cientistas trabalhando sobre essa teoria. E para finalizar, existe, lendo sobre os cientistas, esse senhor, Anthony Flew, ele era um ateu, era o pai dos ateus, o cientista que mais brigou e falou que Deus não existia, foi contra quase a vida toda. E lendo um pouquinho sobre a história dele, eu achei importante dividir. Ele faleceu em 2010, aos 87 anos, e era conhecido por seu ativismo contra a fé. Entre os ateus, era considerado o Papa dos ateus. E muitos estudiosos e filósofos gostam de ilustrar a sua influência comparando a Richard Dawkins, o mais famoso ateu da atualidade, dizendo que ele foi, no século XX, o que o famoso ateu inglês é hoje para os ateus, um símbolo. Porém, em 2004, ao abandonar o ateísmo, ele se tornou o maior exemplo dos religiosos que se importam com o debate sobre a ciência e a fé. Ele escreveu um livro, Deus Existe, e ele relata, em parceria com Roy Abraham, que sua conversão se deu da forma mais convincente para um ateu, através da ciência. Um grande exemplo costumeiramente usado por filósofos ateus para refutar a teoria da criação é a teoria do Big Bang. Porém, para Flew, após anos de estudo e reflexão, a própria teoria do Big Bang era a prova de que o livro de Gênesis relata.
Em seus relatos, que era um filho de um pastor anglicano que buscava as respostas nas ciências, essa resposta levou ele a acreditar em Deus. E ele escreveu: segui a razão até onde ela me levou, e ela me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Então, mostra que os cientistas, quando estão longe, eles ainda podem descobrir um pouquinho sobre esse Deus. E, por último, um versículo de Colossenses 1, de 17 a 20. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitassem toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Era isso.